morning. Bom dia. So let's get back to our study. Vamos voltar ao nosso estudo. We'll review our questions in the book of Matthew 24, Mark 13, and Luke 21. Então, nós estávamos revisando as perguntas que nós encontramos em Mateus 24, em Lucas 1, Luke 21, Lucas 21 e John, Mark 13. Marcos 13. And then I will make a small correction. E eu gostaria de fazer uma pequena correção Then we'll move forward. e logo vamos avançar. So when you look at Matthew 24, Então, quando nós olhamos para Mateus 24, the question is in Matthew 24, verse 3. a pergunta se encontra em Mateus 24, versículo 3. So we have Matthew Temos Mateus 24, 24, verse 3. versículo 3. So I requested that to understand those questions, Então, eu indaguei que quando essas perguntas são feitas, we need to take the passages in Matthew, Mark, Luke, and compare them. que nós devemos, então, pegar as passagens de Mateus, de Marcos e Lucas e compará-las. So when we went to the book of Mark, Então, fomos para o livro de Marcos, I think it was in verse 3 and 4. foi no versículo 3 e 4. So it's Mark Isso é Marcos 13, 13, verse 3 and 4. 3 e 4. Then you come to the book of Luke, Então, você chega ao livro de Lucas, it will be Luke 21 Lucas 21, and verse 7. versículo 7. So we'll have Luke 21 Temos então Lucas 21, and verse 7. versículo 7. So we discussed the first two verses of Matthew 24. Então, nós discutimos os primeiros dois versículos de Mateus 24. So we didn't go to discuss the verse which precede verse 3 and 4 in the book of Mark. Mas não, we did not. Yeah, we did not. Mas não discutimos os versículos que seguem em Marcos 13, 3 e 4. Neither did we explain the verses preceding verse 7 in the book of Luke. E tampouco falamos sobre os versículos que vêm antes do versículo 7 em Lucas 21. But we understood that these prophecies are the same. Mas entendemos que essas profecias são as mesmas. So to understand them, Então, para compreendê-las, I will suggest eu sugiro that during your free time, que durante o tempo livre de vocês, please try to take the prophecies and line them up. por favor, peguem essa profecia e tentem alinhar isso. What do I mean by that? O que eu quero dizer com isso? If you go to the book of Matthew Se vocês forem para o livro de Mateus, 24 verse 1, 24, versículo 1, we find Christ leaving the vicinity of the temple. nós vemos aqui Cristo saindo do templo. And then you find his disciples calling his attention to the buildings of the temple. E logo temos os discípulos que estão chamando a atenção dele para a estrutura do templo. Now, if you went to the book of Mark, Então, se vocês abrem o livro de Marcos, that will be Mark 13 verse 1. isso seria Marcos 13, versículo 1. If you went to the book of Luke, E se vocês forem para Lucas, that will be the book of Luke chapter 21 verse 5. seria Lucas 21, versículo 5. So you need to line them up, Isso você precisa alinhar. or in other words, compare them Em outras palavras, você deveria comparar to have a full picture. para então obter uma imagem mais completa. So let's begin by restating the questions in the book of Matthew. Então vamos começar formulando mais uma vez as perguntas que estão feitas no livro de Mateus. So if you go to the book of Matthew, Se vocês abrem o livro de Mateus, I will say this will be 3a. eu vou chamar isso aqui de 3A. So I will say A. So you remember there we did 3a, B, and C. Então, nesse outro quadro fizemos 3A, B e C. So they ask a question, Eles fazem uma pergunta tell us, when shall these things be? que diz-nos quando serão essas coisas. That is the first question. Essa é a primeira pergunta. So when you go to Matthew 23b, Então, quando vocês vão para Mateus 23b, sorry, when you go to Matthew 24 verse 3b,
Então, se vocês forem para Mateus 24, versículo 3, a parte B, the question was, a pergunta foi: what shall be the sign of thy coming? qual sinal haverá da tua vinda? So this is the second question that we wrote out. Então, essa é a segunda pergunta que nós anotamos. So the third one, A terceira, which will be 3c, que será 3C, will be, because será? it's a comma, and then it says, and Tem the end of the world. vírgula e diz e do fim do mundo. So I think I explained here. Creio que What shall be the sign of thy coming expliquei nesse lado aqui qual será o sinal da tua vinda and of the end of the world? e do fim do mundo. So you can read this to say, what shall be the sign of thy coming Então você pode ler de tal maneira: qual será o sinal da tua vinda and what shall be the sign of the end of the world? e qual será o sinal do fim do mundo. So here I think Sister Gabriela said when. Então eu acho que a irmã Gabriela usou a palavra quando. I think it should be what? E eu creio que eu diria que What shall be the sign o qual será o sinal of do the end of the world? fim do mundo. So we have 3 questions in the book of Matthew. Temos 3 perguntas no livro de Mateus. When shall these things be? Quando serão essas coisas? What shall be the sign of thy coming? Que sinal haverá da tua vinda? And what shall be the sign of the end of the world? E que sinal haverá do fim do mundo? When you turn to the book of Mark, Se vocês abrirem o livro de Marcos, it's in Mark 13, Marcos 13, verse 4. versículo 4. So I will say 4a. Vamos chamar isso de 4a. It is when Isso é quando. shall these things be? Quando 13, which is 4, right? 13:4. Ok. Tell us. Quando serão essas coisas? And then the second question will be, E logo a segunda pergunta é: what shall be the sign when these things shall be fulfilled? que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? So what Então, que what shall be the sign when these things shall be fulfilled? que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? So when you go to Luke 21, Então, se vocês forem para Lucas 21, it will be in verse 7. isso se encontra no versículo 7. It says, E aqui diz: they asked him saying, Master, when shall these things be? eles perguntam, mestre, quando serão, pois, estas coisas? And then we have the second question. E logo temos a segunda pergunta: What sign will be there when these things shall come to pass? e que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? So those are the questions as we find them in the Gospels. Então, essas são as perguntas da maneira como nós as encontramos nos evangelhos. So when you go to Matthew, Quando vocês forem para Mateus, he has these 3 questions. ele tem essas 3 perguntas. Mark has these 2 questions. Marcos tem essas 2. And then Luke has these 2 questions. E Lucas tem 2 perguntas. So we summarized all those 3 prophecies Então, essas 3 profecias, nós as resumimos to identify that there are questions which are dealing with the temple para identificar que há perguntas que lidam com o templo or Jerusalem, ou Jerusalém and there are questions which are dealing with the coming of Christ and of the end of the world. e há perguntas que tratam da vinda de Cristo e também do fim do mundo. So we identify that when you come to Mark and Luke,
E quando chegamos a Marcos e Lucas, they have the same questions. eles têm as mesmas perguntas. And their questions are addressing the temple of Jerusalem. E essas perguntas abordam o templo ou Jerusalém. But when you come to Matthew, Mas quando chegamos a Mateus, he has questions addressing the temple of Jerusalem. ele tem perguntas acerca do templo e Jerusalém. And he has questions addressing the coming of Christ and of the end of the world. E também perguntas acerca da vinda de Cristo e do fim do mundo. So you can see that when I was writing the questions of Matthew, I left a space here. Vocês viram aqui, quando eu anotei as perguntas de Mateus, eu deixei um vão, um branco ali. So when you begin comparing them, Então, quando você começa a comparar elas, you realize that this question você percebe que essa pergunta is this question. é essa aqui. Okay, Brother Caesar? Tudo bem, irmão César? It is this question. É a mesma pergunta como essa. So this question, so 3a, 4a, and 7a are the same. Então, 3A, 4A e 7A são a mesma pergunta. Do you see that? Você vê isto? So when you come to this column here, Então, quando você vem a essa coluna, I left this blank eu deixei isso aqui em branco, because Matthew doesn't have it. porque Mateus não tem essa pergunta. But when you come here, Mas quando você chega aqui, you see that Mark has it, você vai perceber que Marcos sim tem and Luke has it. e Lucas também. So you can see that 4b Então você verá que 4B and 7b e 7B are the same. são as mesmas. Are we seeing that? Vocês veem isso? When you come to this question, what shall be the sign of thy coming? Então quando chegamos a essa pergunta, qual será o sinal da tua vinda? We find that it's not there in Mark, Nós vemos que essa pergunta não se encontra em Marcos it's not there in Luke. e tampouco em Lucas. When you come to this question, E quando chegamos a essa pergunta, it's not there in Mark, não está em Marcos and it's not there in Luke. e tampouco em Lucas. Do you all see that? Todos veem isso? So if you begin to summarize how many questions we have in this prophecy, Então, se vocês então forem somar quantas perguntas nós temos nessa profecia, what you begin to do is that if we say question 1, nós faríamos o seguinte. Se temos aqui, dizemos, pergunta número 1, in Matthew it appears in verse 3a. Mateus, ela aparece em versículo 3, parte A. In Mark it appears in verse 4a. Em Marcos, ela aparece em versículo 4, parte A. And in Luke it appears in verse 7a. Em Lucas, em versículo 7, parte A. Is that okay? Tudo bem? Then, Então, if we had our second question, se tivéssemos aqui a nossa segunda pergunta, it's not there in Matthew, ela não se encontra em Mateus, it is there in Mark, mas está sim em Marcos. verse 4b, Versículo 4, parte B, and it is there in the book of Luke, e também 7b. se encontra em Lucas 7b. When you come to our third question, Quando chegamos à nossa terceira pergunta, it will be in Matthew 3 verse 3b. ela se encontra em Mateus 24, versículo 3b, It's not there in Luke and Mark. mas não se encontra em Lucas nem em Marcos. When you come to our fourth question, E chegando na quarta pergunta, it will be in Matthew 3c. ela se encontra em Mateus, no versículo 3, parte C. So you end up with 4 questions. Dessa maneira, nós acabamos tendo 4 perguntas. So I repeated this Então, isso eu repeti, because when I talk to people after the class, porque quando eu tive a minha conversa com as pessoas depois da aula, some people said they never understood it. algumas pessoas me disseram que eles não tinham entendido em nenhum momento. But if you speak about parables, Mas quando nós falamos sobre parábolas, you realize what you have done is a comparison. você vai perceber que aquilo que você fez foi comparar. So when you compare, Então, quando você compara, you get a full picture of how many questions we have in that prophecy. você obtém uma imagem geral de quantas perguntas você tem de fato nessa profecia. So we have 4 questions. São 4 perguntas. Anyone with a question or a comment? Alguém tem algum questionamento? Algum pensamento? Question or comment? Algum comentário ou pergunta? Are you happy with the fact that we have 4 questions? Todos estão satisfeitos com o fato que temos aqui 4 perguntas? Are we okay? Okay, so I want us to move on. Então, quero avançar com vocês. If we are all happy with the fact that we have 4 questions Se todos vocês estão satisfeitos com o fato de termos aqui 4 perguntas, and try to break that prophecy down further.
E se isso é assim, quero então avançar e desmontar essa profecia. So we have identified that Identificamos isso, então. these first two questions Essas primeiras duas perguntas, are dealing with Jerusalem. elas tratam de Jerusalém, são acerca de Jerusalém. And these last two questions are dealing with the end of the world. E essas últimas duas perguntas tratam do fim do mundo. So if we use those questions, Se nós usarmos essas duas perguntas, we can draw the structure of Matthew 24. nós conseguimos desenhar a estrutura de Mateus 24. So I want to suggest that this is our structure of Matthew 24. Então eu quero sugerir que essa aqui é a nossa estrutura de Mateus 24. So we have this portion here Temos essa porção aqui and this portion here. e logo essa porção aqui. Okay? Tudo bem? I want to call this portion Eu quero chamar essa porção the end of the world. de fim do mundo. So I will do this. So this portion here Essa porção aqui, is the portion of the end of the world. essa é a porção do fim do mundo. Then when we come to this portion here, E quando chegamos a essa porção, I want to treat this portion as the history of Jerusalem, all the disciples, all the history of Christ. eu quero tratar essa porção como sendo a história de Cristo, dos discípulos, o de Jerusalém. Now this beginning point here, Então, esse ponto de começo aqui, we already identified in our discussion as being 31. nós já identificamos eles como sendo o ano 31. So Christ is standing in 31 AD when he's giving that prophecy. What does he do? Christ is in 31 AD when he's giving the prophecy of Matthew Então, 24. Cristo está no ano 31 depois de Cristo, quando ele dá essa profecia em Mateus 24, versículo 3. So if then we did that, Quando fizemos isso, you'll see that vocês verão our questions 1 and 2 as nossas perguntas 1 e 2, will fit in this first portion here. eles vão caber nessa primeira porção aqui. So 3a, Então 3A, 4a, 4A and 7a will be in this portion. e 7A, eles cabem nessa porção. And also 4b E também 4B and 7b e 7B will be in that portion. também cabem nessa porção. When you come to this end portion here, Agora, quando falamos dessa última porção aqui, what you're going to have o que você vai ter is 3b é 3B and 3c. e 3C. Are we okay? Tudo bem? So we have the first two questions Temos então essas duas primeiras perguntas are dealing with the history of Jerusalem or the history of Christ. que lidam com a história de Jerusalém ou a história de Cristo. And then 3p and 3c are dealing with the end of the world. E 3B e 3C tratam do fim do mundo. So, anyone with a question? Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? So let's get to Matthew 24. I will be using Matthew 24 primarily, Então, eu vou usar primariamente Mateus 24. but certain times we may be required to go to other prophecies to identify some things. Mas, às vezes, vamos ter que ir para outras profecias para identificar alguns detalhes. So if you go to Matthew 24, Então, se vocês abrirem Mateus 24, verse 3, versículo 3, they're going to ask the question that we have listed. eles fazem essas perguntas que nós temos aqui listadas. And then verse 4, E logo, versículo 4. someone read verse 4? Alguém leia, por favor, versículo 4. Brother Julio, verse 4. Mateus 24, verso 4. Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. So what is verse 4 talking about? Versículo 4 fala de quê? Viria alguém para enganar. There's someone coming to, how does it say? To deceive them. Verse 4. Versículo 4. Okay, yeah, he's warning them that someone is coming to deceive them. Certo, ele está advertindo que alguém virá para enganá-los. But what I wanted us to see is that Christ begins to answer the questions of the disciples. Mas o que eu queria apontar é que, na verdade, Cristo está começando a responder às perguntas dos discípulos. Do we see that? Vocês veem isso?
he begins giving answers to their questions. ele começa a dar respostas às perguntas deles. And I'm going to suggest E eu quero sugerir he's going to answer these questions in the order that we have given them. que ele vai então responder as perguntas nessa sequência que colocamos aqui. So he will deal with the first two questions, which are dealing with Jerusalem. Então ele vai lidar com as duas primeiras perguntas que tratam de Jerusalém And then the last three, which are dealing with the end of the world. e logo as últimas três que são acerca do fim do mundo. So I want us to identify that in verse 4 is the beginning of the answering. Então eu quero sugerir que em versículo 4 ele começa com as respostas. So in verse 4, he begins to answer these questions. Então em versículo 4 ele começa a dar as respostas. So when does the answering end of the first two questions? E aonde termina a resposta acerca das primeiras duas perguntas? Brother Caesar, when does the answering end of the first two questions? Irmão César, onde terminam as respostas às duas primeiras perguntas? Or rather, point us to the verse where the answering ends Ou se você pudesse nos apontar o versículo onde terminam essas respostas of the first two questions. das primeiras duas perguntas. I suggest verse 13. Eu sugiro o versículo 13. So, Brother Caesar is suggesting verse 13. O irmão César sugere versículo 13. Okay? Tudo bem? Brother Leon? When does the answering of the first two questions, in which verse does the answering of the first two questions end? Em qual versículo terminam as respostas acerca das duas primeiras perguntas? I think it ends in verse 22. Eu creio que termina no versículo 22. So, verse 22 Versículo 22 Or 21. ou 21. or 21. Okay, Sister Gabriela? I think it ends on verse 21. Eu acho que termina no versículo 21. Okay, so it ends in verse 21. Certo. Então no versículo 21 que termina. That is the thinking of Sister Gabriela. So, Yes, Brother sim. Caesar, Assim que a irmã pensa. E então o irmão César, can you tell us why you said it ends in verse 13? você pode nos explicar por que você acha que termina no versículo 13? Verso dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Hasta el fin de qué? Hasta el fin de ese tiempo. So the verse says, let me read it, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. The end of what? O tempo de quê, você disse? César? Hasta el fin de ese tiempo determinado. To the end of this time. So, the end of this time, which time? Qual tempo? El tiempo en el que va a ser destruido Jerusalén. The time in which Jerusalem will be destroyed. So, you're saying the end in this context is when Jerusalem is destroyed. Então você diz que o fim, nesse contexto, é a destruição de Jerusalém. Sí. Okay? Yes. So, Jerusalem is destroyed in AD 70. Jerusalém é destruída no ano 70. That will mean when we come to verse 13, Significa então que quando chegamos ao versículo 13, Christ has finished dealing with these first two questions. Cristo terminou de lidar com essas duas primeiras perguntas, Okay? certo? Because it's a sign and when the real thing happens. Because this question is about the sign that will point us that this thing is about to happen. Porque essas perguntas são acerca do sinal que nos apontariam para quando ou para esses eventos. So if you go to verse 13, Então, se você for para o versículo 13, which is talking about 4b and 7b, que fala sobre 4b e 7b, which is the destruction of Jerusalem, que é a destruição de Jerusalém, the 3a, 4a and 7a suggest that there is a sign to mark that Jerusalem is about to be destroyed. seria que 3a, 4a e 7a falam do sinal que haveria acerca da destruição de Jerusalém. So can you point to the sign
before verse 13? Então você poderia nos, por favor, mostrar qual o sinal nos versículos antes do versículo 13? Hay muchas señales. Muchas señales, es difícil elegir una. Where there are many signs, it's really hard to choose to pick one. Porque yo tengo entendido que ciertamente la señal es el Imperio Romano asediando Jerusalén a sus So alrededores. I had kind of understood that the sign was when the Roman Empire would besiege Jerusalem. Okay, which verse is that? Qual versículo é esse? 15, si no me equivoco. ¿Cuál? Sí. En el 15 está eso. 15. So I'm saying the story still continues. It does not end in 13. Então, o que eu quero dizer é que essa história, na verdade, continua. Ela não termina em 13. Do you see that? Você vê isso? Sí. Because Yes. 15 is the sign, Porque 15 é o sinal. then 16, 16, então. 17, E 17, 18 18. is describing what you do after you see the sign. Descreve o que você faria depois de ter visto o sinal. Do you agree? Concorda? Verse 19 is describing the experience, what the experience of those who have children, what the experience of those who have children shall be when they shall see that sign. 19 descreve qual seria a experiência daqueles que têm filhos se eles virem esse sinal. So do you see that it continues and goes past verse 13? Então você concorda que isso vai além do versículo 13? Sí, lo veo. Okay. So, Brother Leon, why did you say verse 22? Irmão Leon, por que você disse versículo 22? It just seemed like it changed. It seems like it changes topics, Parece que ele está mudando de tópico. and it starts talking about false Christ. E começa a falar de falsos Coming. cristos. And we know if you look at verses 27, E se você olhar para os versículos 27, it speaks about the sign of the Son of Man, the coming of the Son of Man. fala aqui do sinal do Filho do Homem. So in verse 22, from verse 22, it starts talking about a false sign of the coming of the Son of Man. Pardon me, from 22 to 27. So from 22 to 24, it speaks about a false sign of the coming of the Son of Man. Ou seja, do versículo 22 a 24 fala de falsos sinais da vinda do Filho do Homem. If I'm reading it correctly. Se eu estiver lendo corretamente. So if you look at verse 22, Se você observa o versículo 22, it speaks about those days. fala sobre aqueles dias. And we are told that these days are going to be shortened E é nos dito que esses dias seriam abreviados for the sake of the elect. por Yeah, that's causa t- dos eleitos. So where do you find those days before verse 22? Então, Sorry, that's antes do versículo 22, onde você encontra aqueles dias? Sorry, that's the 1260. I know that to be the 1260. Na verdade, esses são os 1260. And that brings you into the Millerite history. Isso te leva à história milerita. So I'm saying verse 22 speaks about those days, Eu digo que versículo 22 fala sobre aqueles dias. and whatever the days are going to be shortened for the sake of the elect. E que sejam aqueles dias, eles serão abreviados por causa dos escolhidos. So where can you see those days before verse 22? Então, antes do versículo 22, onde você pode ver aqueles dias? Verse 21. Versículo So 21. how are they characterized in verse 21? E no versículo 21, como eles são descritos? How are they identified in verse 21? Como são identificados no versículo 21? Is this the French Revolution? Será que essa é a No, Revolução I'm saying the Francesa? word that describes those days of verse 22 and verse 21. Which words are those? Eu estou procurando a palavra que descreve aqueles dias. Em Sorry, I don't versículo understand the 21. question. I'm saying in verse 22 you have those days, Yeah. Eu digo que no versículo 22 você tem aqueles dias. and whatever those days are going to be cut short because of the elect. E aqueles dias serão abreviados por causa dos escolhidos. So you have said that those days are identified in verse 21. Então você diz que aqueles dias são identificados no versículo 21.
How are they identified in verse 21? Como eles são identificados no versículo 21? The So- words in verse 21 that identify those days. Quais palavras que identificam aqueles dias? So the Great Tribulation, the days of the Great Tribulation. Seria a grande aflição. So you can see that the great tribulation of verse 21 Então você vê que a grande aflição do versículo 21 is the same as those days of verse é 22. o mesmo como aqueles dias do versículo 22. And now verse 22 is telling us what is going to happen to the great tribulation. E versículo 22 nos conta o que acontecerá durante essa grande aflição. This period of the great tribulation will be cut short. Esse período de uma grande aflição será abreviado. Because if they were not cut short, none of the elect will be saved. Porque se ele não fosse abreviado, nenhum dos escolhidos sobreviveria. So it brought us back to verse 21. Então, estamos de volta no versículo 21. So when you come to verse 21, it talks about that the great for then shall be great tribulation. 21? Yeah. Fala no 21 que porque haverá então grande aflição. So we need to discuss what the word for and then means. Precisamos discutir o que são essas palavras porque e então. So if we agree that the great tribulation is the 1260, Se nós concordarmos que essa grande aflição nos 1260, and that is verse 21, que é versículo 21, we have to identify that Christ must have finished talking about question 1 and 2 before verse 21. devemos concordar que Cristo terminou de falar sobre a pergunta 1 e 2 antes do versículo 21. And which verse will it be then? E qual versículo seria então? 20. 20? So it's in verse 20. É versículo 20. So Christ begins talking about this history here Cristo começa a falar sobre essa história aqui. from verse, I will say verse 4 Eu vou falar aqui versículo 4 to verse 20. até versículo 20. Are we okay? Tudo bem? So he's addressing the first two questions Então ele aborda as primeiras duas perguntas from verse 4 to verse 20. de versículo 4 a 20. Now I want us to identify Eu quero então identificar the verses that are dealing with the questions of 3b and 3c. os versículos que lidam com as 3b and C, com as perguntas feitas no 3b e 3c. So 3b 3b is what shall be the sign of thy coming. é qual será o sinal da tua vinda. So Sister Elisa, can you point us to the verse that is addressing the sign of the coming of the Son of Man? Irmã Elisa, poderia nos apontar qual versículo que lida com a pergunta qual será o sinal da tua vinda? Desde el versículo 29, ahí From 29. Okay, so it begins in verse 29, Começa então no Mas- 29. and where does it el end? 27 también. Actually 27 as well. 27. 27. Now, okay, it begins. So you're saying it begins in verse 27. Tudo bem, então você diz que começa no versículo 27. Where does it end? E onde termina? ¿31? 31. Okay, so it ends in verse 31. Então termina no 31. So let me ask a question. Why did you begin it in verse 27? Então deixa eu perguntar, por que você começou no versículo 27? Porque al final del versículo dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Because the verse itself uses the wording for even, how did it go?
so shall also the coming of the Son of Man be. So if you go to verse 27 Então, se vocês forem para o versículo 27, and you read the verses before, e você lê os versículos anteriores, what is Christ discussing? o que Cristo está discutindo? So if you go to verse 24, Se você for para o versículo 24, he's talking about false Christs and false prophets. ele fala sobre falsos cristos e falsos profetas. What shall these false prophets and false Christs do? O que farão esses falsos profetas e falsos cristos? Verse 24. Versículo 24. Señales y prodigios. Great signs and wonders. So they're going to show great signs and wonders. Grandes sinais e milagres. And using these great signs and wonders, E usando esses grandes sinais e prodígios, they're going to deceive many people, if possible, even the very elect. eles enganariam muitos e, se possível, até os escolhidos. Then in verse 25, No versículo 25, Christ says, Behold, I've told you before, so you have no need of being misled by these false prophets and false ele Christs. diz que eis que eu vos tenho predito, então vocês não precisam ser enganados por esses falsos profetas e cristos. Verse 26, he identifies what these false prophets and false Christs shall say. E 26, ele identifica o que esses falsos profetas e falsos cristos vão dizer. So what shall they say? O que eles dirão? Verse 26, what shall these false Christs and false prophets be telling us? O que esses falsos profetas e falsos cristos vão nos Or be telling dizer? the people rather. O que eles vão falar às pessoas? They shall be telling you where to find Christ, okay? Eles vão te contar aonde você pode encontrar Cristo, certo? So if you are living in whatever history that Christ is identifying, Então, se você estiver vivo em qualquer que seja essa história que Cristo está identificando, these prophets shall come and call you esse profeta vai até você e vai te chamar and try to show you where Christ is found. e ele vai tentar te mostrar aonde você pode encontrar Cristo. They will want to take you to the desert, Eles vão querer te levar até o deserto, but Christ tells you, don't go. mas Cristo te diz, não vá. They will take you to secret chambers, Eles vão te levar para lugares escondidos and Christ will tell you, don't believe it. e Cristo te adverte, não acrediteis. So Christ, to counter all that those prophets, false prophets and false Christ shall be doing, Então, para prevenir tudo aquilo que esses falsos profetas e Cristos estão dizendo, he gives you a clue of what his coming looks like. ele vai te dar uma dica de com que vai se parecer a vinda dele. So if you go to verse 27, the first word is for. Então, se vocês forem para o versículo 27, a primeira palavra é por quê. What does the word for mean? Essa palavra por quê significa o quê? For? Por quê? Brother Raphael, what does the word for mean? O que significa essa palavra por quê? Pois, algo como pois, o porquê. Ele está explicando o que ele já falou anteriormente. He's explaining what he just talked about previously. So the word for means because. Então, that's what it says in Portuguese. Okay. Então, essa palavra pois, o porquê, é justo o que ela diz, é por causa disso. So Christ tells you one thing, Cristo te conta uma coisa, where the false prophets and the false Christ shall be leading you to find Christ. Onde esses falsos profetas, falsos cristos vão querer te levar para você encontrar Cristo. Then he tells you, you don't need to believe all that because the coming of Christ looks like this. E ele vai te dizer, você não precisa acreditar em aquelas histórias porque a vinda de Cristo vai se parecer com isso. So in verse 27 Então, versículo 27 is a reaction to the verse 26. é uma reação ao versículo 26. So he's trying to show you what the coming of Christ really looks like. Ele quer te mostrar como será de fato a vinda de Cristo. So is verse 27 explaining the second advent, or he is explaining something he had already said before? Então, 27, será que fala do segundo advento ou fala sobre uma coisa que ele já explicou anteriormente? Something previous.
something previous, which is verse 26. Fala sobre uma coisa que foi falado antes, versículo 26. So verse 27 is not the chain of verses which are talking about question 3b and 3c. It's not a what? It's not in the chain of verses. Aham. Então, o versículo 27 não está nessa cadeia de versículos ao tentarmos responder o 3b e 3c. Because I'm saying verse 27 is a response to verse 26. Porque eu digo, o versículo 27 é uma resposta ao versículo 26. Then verse 28 gives you a parable. 28 te dá uma parábola. And I think this parable is also a further explanation of verse 26. E eu digo que essa parábola é uma explicação acrescentada ao versículo 27 e 26. So to summarize, Então, para resumir, in verse 26, no versículo 26, in verse 24, perdão, versículo 24, we have false Christs and false prophets. temos falsos cristos e falsos profetas. Verse 25, Versículo 25, Christ tells his people that I've told you before, these things happen. Cristo fala que eu já adverti vocês, essas coisas vão acontecer. Verse 26, he identifies the work of these false prophets and false Christs. Em versículo 26, ele identifica essa obra desses falsos cristos e falsos profetas. Specifically, he identifies that they shall be misleading people in relation to the second advent of Christ. Especificamente, ele identifica que eles vão tentar enganar as pessoas acerca da segunda vinda de Cristo. Then in verse 27, E em versículo 27, is the explanation of Christ what the second advent looks like. temos a explicação de Cristo com que vai se parecer a segunda vinda de Cristo. Which is in opposition to what the false prophets are telling the people. Que é bem diferente daquilo que os falsos profetas e falsos cristos vão contar às pessoas. Verse 28 gives a parable. E 28 nos dá uma parábola. Okay? Tudo bem? So I'm saying verse 24, 25, 26, 27, and 28 are together. You can't disconnect them. Eu digo que versículos 24, 25, 26, 27 e 8 são um conjunto. Você não pode desconectá-los. Do you understand, my sister? Compreende, minha irmã? So in which verse now does he begin to answer question 3b and 3c? Então, em qual versículo ele começa a responder as perguntas 3, B e C? 26? 26? 20? 26. Okay. 29. So she's saying 26, others are saying 29. Ela diz, versículo 26, os outros dizem 29. Because, can you read the first two words of verse 29? Poderia, por favor, ler First three, as primeiras palavras de 29? it says immediately after the tribulation of those days. E logo depois da aflição daqueles dias. So where did you find the tribulation and where did you find those days? Então, onde você encontra a aflição e onde você encontra aqueles dias? So where do you find the tribulation? Onde você encontra a aflição? Você pode falar um pouco mais alto? 29. 29. No, where do you find the tribulation before verse 29? Não, onde você encontra a aflição antes do versículo 29? Em 21 fala de tribulação também. 21. So 21 you find the tribulation. Então, versículo 21 você encontra essa aflição. Where do you find those days? E onde você encontra aqueles dias? (22) 22. 22. So Brother Leon, you can see that verse 29 Então, você pode ver que versículo 29, ties together the tribulation and those days. Can you see that? ele junta a aflição e aqueles dias, certo? So the tribulation is occurring during those days. Então, essa aflição ocorre durante aqueles dias. So when we come back, Então, ao voltarmos, we have identified that the tribulation and those days is verse 21 and 22. temos identificado que a aflição e aqueles dias são os versículos 21 e 22. So we'll try to identify the storyline of those days of the tribulation
Então nós vamos tentar identificar a linha histórica dessa aflição from its beginning in verse 21 and identify where it ends. desde o seu começo no versículo 22 e vamos querer ver aonde termina. So let's continue with our discussion. Então vamos continuar com a nossa discussão. So the reason as to why I began by identifying the questions in that prophecy, The reason we are the reason as to why we first identified the questions in the prophecy Então, nós identificamos as respostas a essas perguntas na profecia, is because I think it's an easy way to understand the structure of Matthew 24. e a razão por que nós fazemos isso é porque eu creio que seja uma forma fácil de entender a estrutura de Mateus 24. Once you have the questions broken down, Uma vez que você entende as perguntas, you could draw out the structure of the prophecy of Matthew 24 even before looking at the very verses themselves. você é capaz de então traçar ou desenhar a estrutura da profecia sem sequer ter olhado para as respostas. So we understood that Isso entendemos. the first two questions are dealing with Jerusalem. Nós entendemos que as primeiras duas perguntas lidam com Jerusalém. And these two are dealing with the end of the world. E essas outras tratam sobre o fim do mundo. So we use the questions Então, nós usamos essas perguntas and drew out the prophecy of Matthew 24. e nós alinhamos, então, essas profecias Sorry, the structure of Matthew 24. à estrutura de Mateus 24. So we said we'll have a period of time dealing with Jerusalem or the history of the disciples. Dissemos que temos aqui um período que trata com Jerusalém, ou com Cristo, os discípulos. And then we'll have a portion dealing with the end of the world. E outra porção trata do fim do mundo. So if this is the history of the disciples or the history of Christ, Então, se essa é a história dos discípulos, o de Cristo, we said these two first questions nós dissemos que essas duas primeiras perguntas will be dealing with that portion. vão tratar com essa porção. Then the last two questions Então, as últimas duas perguntas will be dealing with the end of the world. vão lidar com o fim do mundo. Now what we did next E o que nós fizemos em seguida is to go to the verses themselves foi ir aos versículos, os versículos em si, and identify the verses which are addressing the first two questions. para achar os versículos que abordam ou que dão resposta a as primeiras duas perguntas. And then identify the verses addressing the last two questions. E logo procuramos os versículos que lidam com as últimas duas perguntas. So I want us to follow, please. Então eu quero que vocês me seguem. We all agreed that it's in verse 4 of Matthew 24 that Christ begins to answer the questions of the disciples. Todos nós concordamos que em versículo 20, pardon me, 24? Verse 4. Versículo 4, ele começa a dar as respostas às perguntas dos discípulos. Do you all agree? Todo mundo concorda? Do we see that it's in verse 4 that he begins to answer the questions? Vocês todos veem que em versículo 4 que ele começa a dar as respostas? Okay? Sim, tudo bem? So when he begins to answer the questions, Então, quando ele começa a dar as respostas, I believe he will answer the first two questions first. eu creio que ele vai responder as primeiras duas perguntas. So he begin, Vai começar a responder as primeiras duas perguntas. so the answering begins in verse 4. E as respostas começam no versículo 4. We wanted to identify where the answering ends. E nós queríamos identificar aonde termina as respostas. And I think people gave a suggestion of verse 13, E eu creio que a sugestão foi feita aqui seria versículo 13, verse 21, and verse 22. versículo 21 e versículo 22. We discussed and showed that E nós discutimos sobre isso e mostramos verse 21 and verse 22 are the same. que versículo 21 e 22 são o mesmo. Verse 22 speaks about those days, Versículo 22 fala sobre aqueles dias. and verse 21 speaks about the Great Tribulation. E versículo 21 fala da grande aflição. So the Great Tribulation and those days are identical. Então, aqueles dias e a grande aflição são idênticos. Can we all see that? Todo mundo vê isso? So we say those two verses are covering the same history. Então, nós dissemos que esses dois versículos falam da mesma história.
Therefore, we say this: the answering of the first two questions ends up in verse 20. E por isso chegamos à conclusão que as respostas acerca das primeiras duas perguntas terminam em versículo 20. So, therefore, we said that verse 4 to verse 20 is covering this first portion. Então, por isso dissemos que versículo 4 a 20 cobre essa primeira porção. We wanted to identify Nós queríamos então identificar the verses covering that portion of the end of the world. quais os versículos falam acerca dessa porção sobre o fim do mundo. So, I asked Sister Elisa, Então eu perguntei para a irmã Elisa and she was suggesting verse 27. e ela sugeriu o versículo 27. But if you go to verse 21, Mas se você for para o versículo 21, it talks about the Great Tribulation. fala da grande aflição. Do you see that? Você vê isso? Then verse 22 Versículo 22 talks about those days. fala sobre aqueles dias. So I'm saying that those days and the tribulation are the same thing. Eu digo que aqueles dias e a aflição são a mesma coisa. So except those days be shortened, there shall no flesh be saved. E fala que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Mas é por causa dos escolhidos que aqueles dias serão abreviados. So we have the days, Nós temos então aqueles dias and there is something happening. e alguma coisa acontece. And this something happening in those days E aquela coisa que acontece naqueles dias, affects the elect. isso afeta os escolhidos. If those days are allowed to happen to the end, Se aqueles dias, se fosse permitido que esses dias acontecessem no fim, we'll have all the elect gone. None of them will have remained. todos os eleitos, todos os escolhidos se perderiam, ninguém sobreviveria. So when you put verse 21 on top of verse 22, Então, se você coloca versículo 21 em cima do versículo 22, or we say you superimpose, ou você sobrepõe, you'll understand that você vai entender que verse 21, versículo 21, so if we were to deal with verse 21, se nós lidássemos com versículo 21, you'll understand that verse 21 is dealing with, você entende que versículo 21 trata, so this will be the history of the Great Tribulation. entende sobre o que trata, e isso seria a história da grande aflição. So when you come to verse 22, Então, quando você chega ao versículo 22, it's talking about those days. fala sobre aqueles dias. And I'm saying those days and the Great Tribulation are identical. E eu digo que aqueles dias e a grande aflição são idênticas. So if they're dealing with the same thing, Eles falam da mesma coisa. you can see that verse 22 is repeating verse 21. Você pode ver que versículo 22 repete versículo 21. So he's asking if those days are they not the 1260? Okay, Será we'll que come to aqueles that. dias não serão os 1260? I will come to that point. Eu vou chegar a esse ponto. So I'm saying the Great Tribulation and those days is the same thing. Então, agora eu digo que aqueles dias e a grande aflição são a mesma coisa. Verse 22 tells us Versículo 22 nos conta that those days will not be allowed to go to their completion. que aqueles dias não serão não serão completos, They shall be shortened by a period of time. mas serão abreviados por um período. So let's say this period will be the shortening of Então, those days. vamos dizer que essa porçãozinha aqui no final seria essa porção abreviada. So therefore you can view verse 22 as a repeat and enlargement of verse 21. Então você pode ver o versículo 22 como sendo uma repetição e uma ampliação do versículo 21. Then when you come to verse 23, E quando você chega ao versículo 23, Christ will tell you Cristo te diz what will be happening during that time of the Great Tribulation or those days. aquilo que vai acontecer durante esse tempo de aflição ou durante aqueles dias. So there'll be men in that history Haveria homens naquela história who shall be telling you, lo, here is Christ, and he tells you, don't believe them. e eles vão te dizer que, olha, Cristo está aqui. E ele diz, não lhes deis crédito. In verse 24, Versículo 24, he repeats verse 23, ele repete versículo 23 and he identifies what these men
who are the men who shall be telling you here is Christ. E ele vai te contar quem são esses homens que vão te falar que Cristo está aqui. He says there are false Christs and false prophets, Ele te diz que eles são falsos cristos e falsos profetas. and they are going to show great signs E eles vão fazer grandes sinais to deceive, if possible, the very elect. para enganar, se fosse possível, até os eleitos, os escolhidos. So you can see that when we were reading verse 22 in those days, Então, quando vocês leem o versículo 23, is that? 22. Versículo 22, que fala sobre aqueles dias, In this history of those days, we have the elect. naqueles dias nós temos os escolhidos. Do we see that in verse 20? Verse 22, you can see the elect in those days. No versículo 22, você pode ver aqui, naqueles dias temos os escolhidos. And then verse 24 it speaks about false prophets and false Christs Então, 24 fala de falsos profetas e falsos cristos, who shall deceive, if possible, the very elect. que enganariam até os escolhidos, se for possível. So you can see in this history we have the elect and we have false prophets and we have false Christs. Então, nessa história, vocês podem ver que temos os escolhidos, temos os falsos profetas e falsos cristos. Then in verse 26, Então, em versículo 26, Christ identifies what those false prophets and false Christ shall be doing. ele identifica o que esses falsos cristos e falsos profetas fariam. They shall be telling you, here is Christ in the desert and Christ is here in the secret chambers. Eles vão te contar que Cristo está aqui no deserto ou no interior da casa. Christ tells you, don't go and don't believe them. E Cristo te adverte, não acrediteis, nem devemos ir até tal lugar. Verse 27, it tells you what the real coming of Christ looks like. E versículo 27 vai te dizer como será essa vinda de fato. Then verse 28 gives you a parable to talk about the same history of those days. E 28 vai te dar uma parábola para ilustrar essa mesma história, aqueles mesmos dias. So if we were to do the threading that we deal with when we speak about parables, Então, se nós the threading, se nós fizéssemos essa linha ou esse fio que aplicamos quando falamos sobre parábolas, if you were to do this se você fizesse isso aqui and you put a thread through, e você passa por aqui um fio, you realize that verse 21, 22, 23, 24, up to 28, they are the same story. você percebe que versículos 21 a 28 se tratam da mesma história. You cannot separate them. Não tem como separar isso. Now, as my brother was asking, E assim como meu irmão perguntou, you can be able to identify that the Great Tribulation is the 1260 nós podemos identificar que essa grande aflição são os 1260 and that those days is the 1260. e que aqueles dias são os 1260. So you can see why I said those verse 22 is a repeat and enlarge of verse 21. Então, podemos ver por que dizemos que versículo 22 é uma repetição e uma ampliação de versículo 21. Then the following verse will be explaining what shall be happening in that history of the 1260. E os versículos seguintes vão explicar o que aconteceria nessa história dos 1260. Verse 28 is a parable to explain that history of the 1260. E versículo 28 é uma parábola que explica essa história dos 1260. So verse 21 to verse 28 are dealing with the history of the 1260. Então, 21 a 28 tratam da história dos 1260. Is that okay, Sister Elisa? Tudo bem, irmã Elisa? So therefore, in which verse are you going to begin the history of the end of the world? Por isso pergunto, em que versículo você começaria o fim do mundo? These last two questions. Essas últimas duas perguntas. (29, 30). Yeah. Okay, so it begins in verse 29. Certo, começa no versículo 29. Then it goes to verse. E então, it goes to verse. So it begins in verse 29, ends in which verse? Certo, começa no 29 e termina em qual versículo?
33 dice que así también vosotros cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca. a las 33 puertas. says, So likewise, ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors. So she says, verse 33. Então, 33 você diz? So when you go to verse 32, Então, quando você for para o versículo 20, what does Christ give you? 32, Cristo te dá o quê? A parable. What is the purpose of that parable? Qual o propósito dessa parábola? Como un ejemplo de cómo será la venida del Hijo del Hombre. To give an example how the coming of the Son of Man will be. So he's going to give you a parable Então, ele vai te dar uma parábola to explain something he has already identified. para explicar alguma coisa que ele já identificou, certo? So that means then the prophet should have ended in order for him to give you a parable. Ou seja, essa profecia. What should have ended? The prophecy? The prophet should have ended in order okay. for him to give you a parable to explain the prophecy. O profeta já deveria então ter terminado o seu discurso para então dar uma parábola sobre aquilo. So it's verse 31 then. Okay, verse 31. Certo, 31. So you have verse 29 to verse 31. Temos versículo 31. So if you were to identify in Matthew 24, Então, se tem que identificar Mateus 24, you can show that the prophecy goes from verse 4 to verse 31. você pode mostrar que o profeta passa de versículo 4 a 31. And then when you come to verse 32, E quando você chega ao versículo 32, he gives you a parable ele vai te dar uma parábola to explain the prophecy. para explicar a profecia. When I say the prophecy, I don't mean the entire prophecy from verse 4 to verse 31. Quando eu digo a profecia, não me refiro à profecia inteira de 4 a 31. So we have said verse 4 to verse 20 is dealing with this first portion, which is dealing with Jerusalem. Nós dissemos que os versículos 4 a 20 tratam dessa primeira porção acerca de Jerusalém. When you come to verse 29 to verse 31, is dealing with this history of the end of the world. E 29 a 31, eles tratam dessa última porção do fim do mundo. So when you go to the prophecy, Então, quando você vai à profecia, there are verses which are not reflected in the board. There are verses of the prophecy which you have not shown on the board. tem versículos da profecia que não estão representados aqui no quadro. Which is verse 21 to verse 28. E isso seria os versículos 21 a 28. And we have identified that verse 21 to verse 28 is dealing with the 1260. E nós dissemos que 21 a 28 lidam com os 1260. So when you look at verse, we said the first part ends in verse 20. Nós dissemos que a primeira porção termina no versículo 20. When you read verse 21, E quando você lê o versículo 21, which is talking about the 1260, que fala sobre os 1260, Christ does not seem to make that distinction. Cristo não parece estar fazendo essa distinção. Because we know this history of Jerusalem, Porque nós sabemos que essa história de Jerusalém, it goes from AD 31 que começa no ano 31 to AD. até... Which year is this? Qual ano é esse aqui? 70. This will be 70 AD. Isso aqui será o ano 70 depois de Cristo. So what Christ never does, O que Cristo não faz, he seems never to create a distinction between 70 and 538. parece que ele não faz nenhuma distinção entre 70 e 538. So it is something like this. É algo como isso aqui. So here you have 70 Aqui você tem 70 and here you have 538. e aqui você tem It's 538. as if he makes them the same point. Parece que ele faz deles o mesmo ponto. But we need to draw the distinction. Mas nós precisamos traçar uma distinção. So you come to this point here Então você chega a esse ponto aqui and this will be 538. e esse aqui será 538. And this, if you have 538 here, E se você tem 538 aqui, and we have talked about the 1260, e nós mencionamos os 1260, which year will be this one? qual ano será esse aqui? This point here will be? 1798. So it will be 1798. 1798. So you have 538 to 1798. Temos aqui 538 a 1798.
And the verses dealing with this history E os versículos que lidam com essa história is verse 21 são os versículos 21 to verse 28. a 28. So you know then that the end of the world begins in 1798. Você sabe então que o fim do mundo começa em 1798. Okay? Tudo bem? Do you see that? Vocês veem isso? Anyone with a question Alguém tem perguntas? or a comment? Um comentário? Question? Perguntas? Therefore, you have this first portion, the history of the disciples, Você tem então essa primeira porção, a história dos discípulos, which is being covered by verse 4 to verse 20. que está abordado nos versículos 4 a 20. Then you have this history of the 1260, Logo você tem essa história dos 1260, which is being covered by verse 21 to verse 28. que está abordado nos versículos 21 a 28. And then you have verse 29 to verse 31 covering this history here. E em seguida 29 a 31, que fala dessa última porção. So what will be this event here? Que será esse último evento aqui? This event. Esse evento é qual? The second coming? This will be the second advent. O segundo advento. Okay? Tudo bem? So you will be having the second advent. Então aqui teremos o segundo advento. So one thing you can see from the prophecy of Matthew 24 Uma coisa que você pode ver na profecia de Mateus 24, is that whatever generation that began in 1798, what began? whatever generation that began in 1798 Qual geração tenha começado em 1798, should have been the generation to see the second advent. essa seria então a geração que deveria ver a segunda vinda. Do you see that? Vocês veem isso? These people here Essas pessoas aqui were meant to witness the second advent. deveriam ver o segundo advento. So I want us to discuss that final portion Eu queria discutir com vocês essa última porção, in detail. em detalhe. So if you come to Matthew Se vocês abrem Mateus 24 verse 29, 24, 29, he speaks about immediately after the tribulation of those days. ele fala de um tempo logo depois da aflição daqueles dias. He speaks about the darkening of the sun, Fala do sol que se escurece, the moon not giving a light, a lua que não dará a sua luz, and the stars shall fall from heaven, and the powers of heaven shall be shaken. e as estrelas que cairão do céu e as potências dos céus que serão abaladas. So if you read verse 29, Se vocês leem o versículo 29, it talks about the darkening of the sun. fala do sol sendo escurecido. When did that happen? Quando isso aconteceu? The darkening of the sun. O sol escurecido. Brother Julio, Irmão Júlio, he said? 1780. So 1780. 1780. So we have the sun Temos o sol here aqui and the moon. e a lua. So when was the moon turned to blood? Quando a lua foi tornada sangue? So the sun was darkened in 1780. Em 1780 o sol foi escurecido. When was the moon turned to blood? E quando foi que when did the moon not give a light? Quando foi, na verdade, me desculpem, quando foi que a lua não deu a sua luz? Wasn't it the same day? The same night. Okay, so it's the problem is when they speak without the mic. Last time when I was listening to the broadcast, you can't hear what they're saying. Vou pedir para vocês, quem tiver um comentário, usem os microfones, tá bom? Ele lembra bem quando eu estava assistindo às nossas aulas, às vezes se perdia porque não podia entender as perguntas que foram feitas nem as respostas, ok? So please, when you have an answer or a question, use the microphone. Otherwise, people who watch our presentations will not be able to follow because they can't listen you, okay? Can't hear you. Brother Raphael?
Help me. So the moon turned to blood in 1780. A lua se tornou em sangue, isso 1780. November the 1st, 1755. The moon. You just said 70, 80. So the moon is No. 1780 Okay. AD. Okay. So the moon does not give a light in 1780. Em 1780, a lua não deu a sua luz. So this event here Esse evento é aqui. is the year 1780. Esse aqui é o ano 1780. Okay? Tudo bem? But it also talks about the falling of the stars. Mas também fala aqui da queda das estrelas. The stars shall fall from heaven. As estrelas cairão do céu. So when did the stars fall from heaven, E quando foi isso, Brother Julio? irmão Júlio? As estrelas caíram na noite de 13 de novembro de 1833. It was in the night of November 13th of 1833, 1833. So then you have another event of the stars, which is 1833. Então temos aqui um outro evento, que são as estrelas, em 1833. So this will be 1833. Isso aqui é 1833. Okay? Tudo bem? But when you come to Matthew, Mas quando você olha para Mateus, he talks about the powers of heaven shall be shaken. ele fala que as potestades do céu serão abaladas. So he also talks about the shaking of the powers of heaven. Então fala aqui das potências dos céus sendo abaladas. So what is he talking about when he talks about the shaking of the powers of heaven? Então ele fala sobre o que quando fala aqui das potências dos céus sendo abaladas? Someone else? Alguém? Sobre que ele fala quando fala das potestades dos céus sendo abaladas? So Matthew talks about the sun being darkened, Fala do sol que é escurecido, the moon not giving a light, a lua que não dará a sua luz, the falling of the stars of from heaven, e da queda das estrelas do céu, and the shaking of the powers of heaven. e das potências dos céus que serão abaladas. So what is he talking about when he talks about the shaking of the powers of Então heaven? ele fala sobre o que quando fala que as potências dos céus serão abaladas? Powers of the devil. The powers of? Devil. Satan. Os poderes de Satanás, do diabo. See? The powers of the devil. So he's saying the shaking of the powers of heaven Então fala aqui que as potências dos céus abaladas is the shaking of the powers of the devil. é, na verdade, o diabo sendo sacudido. Okay? Tudo bem? Who else? Que mais? So when he talks about, now let's turn to the book of Mark 13, Então vamos abrir Marcos 13, verse 24 versículo 24 and 25. e 25. And 25, someone read, please. Alguém pode ler esses versículos, por gentileza? So Mark also talks about the sun being darkened, Marcos, então, ele também fala do sol, que se escurecerá, the moon not giving a light, a lua que não dará a sua luz, the stars of heaven falling, fala das estrelas que cairão, and the powers of heaven being shaken. e as forças que estão nos céus serão abaladas. So if we were to look at these two prophets, Então, se vocês olhassem para esses dois profetas, what you realize is that
o que você vê é o seguinte. So we have Matthew, Temos aqui Mateus Matthew 29. 29. Then we have Mark E logo Marcos 14 14. and Luke 21. E Lucas 21. Sorry, this will be Matthew 24, verse 29. Perdão, isso aqui é Mateus 24, versículo 29. This will be Mark 14, 24 and 25. Que é Marcos 14, 24 e 25. Mark 13. 13. And then when we go to the book of Luke, E quando você vai ao livro de Lucas, Luke 21, 21, so I want us to compare them, then make a comment. vamos comparar e logo fazer um comentário. Verse 25. Versículo 25. 25, 26. 25 e 26. Someone read? Alguém pode ler, por favor? Brother Caesar, Irmão César. use the mic. Y las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas que están en los cielos serán avaladas, dice aquí. Y entonces verán venir al Hijo del Hombre en las nubes con grande poder y gloria. No sé qué significa. Qual versículo? You read 25, 26. Yes, read it. Lucas 21, ¿no? Okay. Dice Mark. Okay, Luke 21, verse 25 and verse 26. Lucas 21, versículos 25 e 26. Okay. Okay. Y habrá señales en el sol y habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las naciones en perplexidades bramando o mar e as ondas. No sé. Hombres desmayando de terror a la expectativa de las cosas que sobrevendrán al mundo, por cuanto los poderes del cielo serán avalados. So when you look at the book of Matthew 24, Então, quando vocês olham para Mateus 24, verse 29, versículo 29, it has the darkening of the sun, temos aqui o sol sendo escurecido, the moon not giving a light, a lua que não dará sua luz, and the stars of heaven falling, e as estrelas do céu caindo, and the powers of heaven being shaken. e as forças do céu sendo abaladas. So he has the sun, Então, aqui ele tem o sol, the moon, a lua, the stars, e as estrelas, and the shaking of the powers of heaven. e as forças do céu, ou as potências do céu sendo abaladas. When you go to Mark, Quando você vai para Marcos, I think verse 24, eu creio que é versículo 24, Mark 13, 24, Marcos 13, 24. what he has there is, but in the days of the sun shall be darkened and the moon shall not give a light. Aqui nos diz que naqueles dias, pois, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. So in verse 24, Então, versículo 24, he has the sun and the moon. ele tem o sol e a lua. In verse 25, Versículo 25, he has the stars ele tem as estrelas and the powers of heaven. e as forças que estão nos céus. When you go to Luke, Quando vocês vão para Lucas, Luke 21, Lucas 21, in verse 25, no versículo 25, he has the sun and the moon ele tem o sol e a lua and the stars. e as estrelas. So he has sun, moon,
and stars. tem sol, lua, estrelas. He has the distress of nations. Tem aqui, como que chama? A angústia das nações. And then in verse 26, E em versículo 26, it talks about men's heart failing them for fear fala de homens desmaiando de terror. and for looking those things which are coming upon the earth, for the Yeah. powers of heaven shall be shaken. Na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. So he also has the shaking Então ele também tem aqui esse abalo of the powers of heaven. dos poderes do céu. So before we will come to the detailed discussion of these things, Então, antes de discutirmos os detalhes dessas coisas, I want us to see what we find in all of them. eu quero que identifiquemos o que nós podemos encontrar em todas elas. So he has sun, moon, and stars, Sol, lua, estrelas and the shaking of the powers of heaven. e as potências do céu sendo abaladas. He has sun, moon, and stars, and the shaking of the powers of heaven. Temos Sol, lua e estrelas e as forças do céu sendo abaladas. So he also has sun, moon, and stars, and the shaking of the powers of heaven. E ele também tem Sol, lua, estrelas e as forças do céu sendo abaladas. But there is a detail he has about the distress of nations, which we don't find in Mark or Matthew. Porém, temos aqui uma perplexidade, como que fala? A angústia das nações que nós não encontramos nos outros dois livros. So we have identified the historical dates for the sun, the moon, and the stars. Então já encontramos a data histórica para a lua, o sol e as estrelas. So we have the sun and the moon in 1780. Temos sol e lua no anos 1780 We have the stars in 1833. e as estrelas em 1833. What you begin to notice O que vocês vão perceber, se dar conta, is that these events here are a cluster of events around the year 1798. que temos aqui um conjunto de eventos por volta do ano 1798. So a cluster means events surrounding one date. Com isso, eu quero dizer que tem uma série de eventos que estão acontecendo por volta dessa data. So we have these two events before and one event after. Temos aqui dois eventos que ocorrem antes e um evento depois. So we'll come to the discussion of what the powers of heaven being shaken represent. Então, estamos aqui agora discutindo o que representa essas forças do céu sendo abaladas. But for now, I want to add one thing that we don't find in the Gospels. Mas eu queria acrescentar um detalhe que nós não encontramos nos evangelhos, That is an important event before 1798 que é um evento importante antes de 1798. that we find in the book of Revelation chapter 6, I think. E isso encontramos no livro Apocalipse, capítulo 6, eu acho. Let's turn to the book of Revelation chapter 6. Então vamos abrir Apocalipse 6. Verse 12. Someone is going to read verse 12, please. Alguém lê o versículo 12, por favor? And behold, when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood, Verse 13. and the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs when she is shaken of a mighty wind. So when you look at Revelation 6, verse 12 and 13, Então vocês olhem para Apocalipse 6, 12 e 13. can we see the similarities between those verses and the Gospels? Vocês conseguem ver as semelhanças entre esses versículos e os evangelhos? Can we see a similarity? Vocês veem semelhança? So what similarity do we see? Quais são as semelhanças que nós podemos ver? Sister Gabriela? Irmã Gabriela. We see the sun, the moon, O sol, a lua. yeah. So we We see see the earthquake. Temos aqui that's not tremor de mentioned. terra. So, but we see the sun, The sun and the moon would be the main ones that we have verse been. 13. Os principais que eu vejo aqui são sol e lua. And 13, the stars of heaven. E 13, as estrelas do céu. So we have the sun, the moon, and the stars, Temos aqui sol, lua e estrelas, which we also see in the Gospels. que nós também encontramos nos evangelhos. So can we see the relationship?
Vocês veem a relação? But there is a detail we find here that we don't find in the Gospels. Mas temos aqui um detalhe que nos evangelhos não encontramos. And that's a detail concerning what? Isso é um detalhe acerca de quê? This great earthquake. Esse grande terremoto. Can we see that? Vocês veem? So we have a great earthquake. Temos aqui um grande terremoto. So what is this great earthquake that is being talked about? E qual é esse grande terremoto que está sendo mencionado aqui? Sister Jessica, Irmã Jéssica, what is the earthquake? qual é esse terremoto? Terremoto de Lisboa. The Lisbon Earthquake. Okay, when did it occur? Isso ocorreu quando? Em 1757. 1757. 1757. Opa. Notei errado. Então. Another date? I don't think it's... Outra data? 1955. 1755. So you have it in 1755. 1755 ocorreu. So we have here the date 1755, Aqui temos a data, 1755. and we have an earthquake, E aqui temos um terremoto, the Lisbon earthquake. o terremoto de Lisboa. So what we have done, O que fizemos? we have taken the signs given in Matthew 24, verse 29, Nós pegamos os sinais que são nos dados em Mateus 24, they're given, 29 they're given in Mark 13, verse 24 and 25, e Marcos 13, 24 e 25 Luke 21, I think, verse 25 and 26, e Lucas 21, eu acho que no versículos 25 e 26. and try to identify when they occurred. E tentamos identificar quando elas ocorrem. So we have brought on top of that the book of E Revelation, em cima disso nós trouxemos agora o livro Apocalipse, which has given us another event, which is the Lisbon earthquake. que nos dá um outro evento que é esse terremoto de Lisboa. So we have shown that the Lisbon earthquake occurred in 1755. E dissemos que esse terremoto de Lisboa aconteceu no ano 1755. The sun and the moon 1780, A Lua e o Sol no ano 1780. and the falling of the stars in 1833. E a queda das estrelas no ano 1833. When you look at these events, Quando vocês olham para aqueles eventos, they are events which are surrounding one important date, eles todos estão em volta de uma data importante. or we call them a cluster of events around this date 1798. É um conjunto de eventos que ocorrem por volta da data 1798. So what you realized is that Luke has the distress of the nations, Então vocês percebem que Lucas fala da angústia das nações and there is this shaking of the powers of heaven. e tem essas forças do céu sendo abaladas. So when we meet next time, we shall try to identify all these things Então na próxima vez, na nossa próxima aula, vamos querer identificar essas coisas to clearly see what the Lord is giving us from the Gospels, para que podemos ver claramente o que o Senhor nos explica através dos evangelhos and from Revelation e através do Apocalipse concerning that history. acerca dessa história. Then we'll begin to look at that history in detail. E logo vamos olhar para essa história em detalhe. But for now, I'm suggesting Mas por agora eu sugiro that I think the easiest way to look at these three prophecies que a maneira mais simples de olhar para essas profecias is to break down the questions given in those prophecies. Seria como fala, desmontar delinear essas perguntas. So, The questions or the answers? The The questions. questions. As perguntas que são feitas. so once you have the questions, Uma vez que você obtém essas perguntas, you can draw the structure of the prophecy even without reading the prophecy itself. você pode de fato delinear traçar a estrutura da profecia sem sequer ler as respostas. So we have come to the conclusion that the first two questions are addressing Jerusalem. Chegamos à conclusão que as primeiras duas perguntas lidam com Jerusalém. The last two, are addressing the end of the world. E as últimas duas falam do fim do mundo. So even before reading the prophecy, Então, antes de sequer ler a profecia, we had a structure of Jerusalem já temos uma estrutura com Jerusalém and a structure of the end of the e world, uma estrutura do fim do mundo. where we pointed out verses that point us, the questions that point us to Jerusalem Onde temos as perguntas que nos apontam para Jerusalém. are 3a, 4a, and 7b. São as perguntas 3A, 4A e 7A. 3a, 4a, and 7a. 3A, 4A, 7A.
and 4b and 7b. e 4b e 7b. The question that points us to the end of the world As perguntas que nos apontam para o fim do mundo is 3b and 3c. são 3b e 3c. So then we went and began to look at the verses E logo fomos para olhar para os versículos addressing these questions que abordam essas perguntas. and the verses addressing these questions. E os versículos que abordam essas perguntas. We found that the verses addressing these questions is verse 4 to verse 20. E vimos que os versículos que abordam essas perguntas são os versículos 4 a 20. While the verses addressing these questions is verse 29 to verse 31. E sendo que os versículos que abordam 3b e 3c nós encontramos em 29 a 31. The moment we did that, we found out that there are verses which are not dealt with, which is verse 29 to verse 28. Também vimos que há versículos que não estão sendo abordados nas perguntas, isso são os versículos 21 a 28. And we have explained and shown that verse 21 to verse 28 is dealing with the 1260. E nós conseguimos mostrar que os versículos 21 a 28 lidam com os 1260, Which gave us the date 1798. que nos dão o ano 1798. But even without arriving at this date this way, Mas até sem chegar a essa data, sem ser essa maneira, you can go to the prophecy itself nós podemos ir à profecia em si and begin to identify certain dates when certain things happened, e podemos começar a identificar certas datas onde ocorreram certas coisas. and the moment you begin identifying those dates, E a maneira de começar a identificar essas datas, you find that these are events surrounding the date 1798. identificando essas datas, percebemos que são eventos que ocorrem por volta do ano 1798. So what we'll do, we'll discuss this distress of nations, Então, o que nós faremos em seguida vai ser discutir essa angústia das nações the shaking of the powers of heaven, e a sacudidura, as forças do céu sendo abaladas. have that line, Um, have the line on the board. e colocar essa linha no quadro. Then we go back to the prophecy and look at one parable, E logo vamos voltar para a profecia e observar uma parábola which is talking about that prophecy. que fala sobre essa profecia. Then we'll continue to look at what we want to look at. E em seguida vamos ver como nós continuaremos. Okay, let's pray. Vamos orar? Nosso Pai Celestial, mais uma vez queremos te dar as graças pelo tempo que temos aqui para estudar a Tua Palavra. Senhor, peço que cada um possa entender essas coisas, que o Senhor possa firmar essas verdades nos nossos corações. Ajude-nos a internalizar essas coisas para que possamos ser capazes de compartilhar a Tua Palavra. Em nome de Jesus pedimos. Amém.